Inicia-se neste momento a primeira reunião de trabalho sobre a Diretriz Estratégica 2 de 2022, o implemento dos provimentos 124 e 127 da Corregedoria Nacional de Justiça. Compõe o dispositivo virtual, Suas Excelências, as senhoras e os senhores. Corregedora Nacional de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, supervisor da Coordenadoria de Gestão dos Serviços Notariais de Registro da Corregedoria Nacional de Justiça, desembargador Marcelo Martins Berti, e o presidente do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, doutor Flausilino Araújo dos Santos. A Corregedoria Nacional de Justiça agradece a presença das autoridades já nominadas e a participação de Suas Excelências, as senhoras e os senhores. Corregedoras e corregedores gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, membros do Conselho Consultivo e da Câmara de Regulação do Agente Regulador do ONR, presidentes das entidades representativas dos oficiais de notas e de registro, agentes do Serviço de Notas e de Registro, representantes da Secretaria Especial de Modernização do Estado, representantes do Ministério da Economia, representantes dos segmentos financeiros e imobiliário e demais profissionais que participam desta reunião. Para a saudação de abertura, tem a palavra a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Eu cumprimento a todas as corregedoras, corregedores dos estados e do Distrito Federal. Cumprimento em especial o desembargador Marcelo Berti, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e supervisor da Coordenadoria de Gestão dos Serviços Notariais e de Registro. Também uma saudação especial ao Dr. Flausilino Araújo dos Santos, presidente da ONR, em nome de quem cumprimento todos os demais membros da ONR. Eu saúdo ainda magistrados, servidores do Poder Judiciário, representantes do Poder Executivo, os presidentes das associações representativas e agentes dos serviços de notas e de registro. E é com muita satisfação que eu venho, então, dar início a esta primeira reunião de trabalho sobre a Diretriz Estratégica 2022, a Diretriz 2, cujo foco primordial recairá sobre o implemento dos provimentos 124 e 127 da Corregedoria Nacional de Justiça. Como todos nós sabemos, o ANR foi criado pela Lei Federal 13.465 de 2017 e tem por finalidade implementar e operar o SREI, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, tendo a Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça sido erigida à condição de agente regulador do ONR, e ela exerce uma função alinhada às competências legais e constitucionais do Poder Judiciário. Nessa perspectiva, uma vez instalado oficialmente o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado em 21 de setembro de 2021, sobreveio, por meio da edição do provimento 124, de 7 de dezembro de 2021, a disciplina do prazo para a universalização do acesso por todas as unidades do Serviço de Registro de Imóveis do Brasil ao SREI, por meio da referida plataforma. Uma vez mais, será de especial relevância a atuação das Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, agora também incumbidas da fiscalização da efetiva integração de todas as unidades de registro de imóveis ao SREI, por meio do SAEC, a expedição de normas complementares que serem necessárias e a revogação das normas locais que, com as regras e diretrizes constantes do provimento, conflitarem. Em caráter complementar, de modo a viabilizar a integração total das serventias com atribuição de registro imobiliário ao SAEC, sobreveio, então, no dia 9 deste mês, o provimento 127, disciplinando a plataforma do Sistema Integrado de Pagamentos Eletrônicos, SIP, para os serviços notariais e de registro. Referido ato normativo estabeleceu que a plataforma do SIP será desenvolvida e gerenciada pelo ONR, destinando-se ao recebimento dos valores recebidos dos usuários de serviços de registro de imóveis, repassá-los aos registradores por meio do SAEC,
facultando-se a adoção de múltiplos meios de pagamento, a exemplo do Pix, estamos na modernidade, cartões de crédito, boleto bancário e faturamento, garantindo-se a disponibilização de ao menos um meio de pagamento que não importe em qualquer custo adicional ao usuário. Padronizou-se ainda, naquela oportunidade, o critério para a cobrança de atos praticados no SAEC, enquanto não for editada, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, legislação específica acerca da fixação de custas e emolumentos para os procedimentos registrais eletrônicos, estabelecendo-se um teto para estes valores, de modo a garantir o equilíbrio do sistema em todo o território nacional. Mas não é só. O provimento 127 estendeu a disciplina do pagamento pelos serviços extrajudiciais às demais especialidades previstas no artigo 5º da Lei 8.935 de 94, viabilizando-se, assim, o seu implemento pelos gestores da Central de Informações do Registro Civil de Pessoas Naturais, o CRC, do Sistema de Registro Eletrônico de Títulos e Documentos e Civil da Pessoa Jurídica, da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados e ao Sistema de Atos Notariais Eletrônicos, o e-Notariado, e também da Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protestos de Títulos. Ou seja, todos os titulares ou responsáveis pelas serventias extrajudiciais de notas e registros poderão adotar, sem prejuízo dos meios ordinários, as formas de pagamento previstas no provimento 127. São inovações decorrentes do árduo trabalho no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, visando tornar os serviços extrajudiciais muito mais acessíveis, de modo a incrementar a segurança jurídica, a circulação de riquezas e o desenvolvimento econômico. Nesse contexto, no âmbito da Estratégia Nacional do Poder Judiciário, foi que se desenhou a Diretriz Estratégica 2, de 2022, concernente ao projeto S-REI, tema que constitui objeto dessa reunião de trabalho, sobre cujo cumprimento dar-se-ão as exposições que se seguirão no curso dessa solenidade. Então, assim, sem me alongar ainda mais e pedindo mais uma vez desculpas pelo imprevisto ocorrido, eu saúdo mais uma vez todos os presentes nessa primeira reunião de trabalho sobre a Diretriz Estratégica 2 de 2022 e agradeço a presença de todos que seguem concorrendo para que mais um importante passo fosse dado, viabilizando o atendimento de relevantes demandas a todos que se utilizam do serviço extrajudicial. Todos tenham um excelente dia de reunião, debatendo e conhecendo melhor todas estas questões que envolvem a Estratégia 2 de 2022. Muitíssimo obrigado e um ótimo dia a todos. Para apresentar o panorama da integração das unidades de serviço de registro de imóveis ao CIRREI no contexto dos provimentos 124 e 127, tem a palavra o Dr. Flausilino Araújo dos Santos. Obrigado. Excelentíssima senhora Corregedora Nacional de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, peço licença para, em nome de Vossa Excelência, saudar os excelentíssimos senhores desembargadores, corregedores gerais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor coordenador do extrajudicial, desembargador Marcelo Martins Berti, excelentíssimos senhores juízes auxiliares da Corregedoria Nacional, doutora Maria Paula Cassoni Rossi, doutor Carl Smith, doutor Daniel Markel Natti, excelentíssimos senhores membros da Câmara de Regulação do NR, permitam-me saudá-los na pessoa do desembargador Luiz Paulo Allende Ribeiro, senhores membros do Conselho Consultivo do NR, do agente regulador, aliás, permitam-me saudá-los na pessoa do Dr. Sérgio Jacomino, senhores servidores integrantes da Secretaria Executiva do agente regulador do NR, senhor presidente do Conselho Administrativo do NR, Dr. Flaviano Galhardo, peço licença para, em seu nome, saudar a todos os integrantes da diretoria executiva do NR, do Conselho Deliberativo,
do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal do ONR. Prezados colaboradores do ONR, que estão sempre quebrando os seus recordes de esforços, dedicação e de ideias criativas, peço desde logo licença, porque eu sei que pressionam vocês bastante, mas fica desde logo registrado o meu particular reconhecimento e o reconhecimento do ONR e dos registradores do Brasil. Dr. Cláudio Marçal Freire, presidente da Noreg BR, Dr. Rogério Bacelar, presidente da CNR, Dr. Jordan Fabrício Martins, presidente do IRIB, Dr. Gustavo Fiscarelli, presidente da Arpem Brasil, Dr. Gisele Barros, presidente do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, Dr. Rainei Marinho, presidente do Instituto Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas do Brasil, Dr. Léo Barros Almada, presidente do Instituto de Estudo de Protesto de Títulos do Brasil. Peço vênia para, nos nomes da senhora e dos senhores, saudar a todos os presidentes e representantes de entidades do extrajudicial aqui presentes, representantes de outras entidades convidadas e também representantes de entes governamentais. Caros amigos, colegas, notários e registradores públicos, senhoras e senhores, eu gostaria de começar dizendo que para milhões de pessoas, o ano de 2021 foi um ano muito difícil, doloroso, um ano de lágrimas, aflições, perdas, lutas, saudades. Eu mesmo, em 2021, contraí Covid-19, fiquei mal e passei algumas vezes na calçada do Paraíso, mas a porta não foi aberta porque ainda não era o tempo de partida. Foi difícil. No entanto, 2021 foi também um ano que nos deu algumas boas notícias. E eu peço vênia a Vossa Excelência, ministra Maria Tereza, para apontar duas notícias positivas desse ano. Em meu sentir, duas das melhores notícias de 2021. A primeira é que as vacinas contra a Covid-19 provaram ser eficazes. Não há dúvida de que uma das melhores notícias de 2021 é que o coronavírus é suscetível à imunidade e que vacinas poderiam ser desenvolvidas como foram e estão sendo aplicadas de forma eficaz para controlar a pandemia. A segunda boa notícia, sem dúvida, foi a edição por Vossa Excelência, ministra Maria Tereza, do provimento número 124, de 7 de dezembro de 2021. Fechamos 2021 com chave de ouro. Esse provimento criou mecanismos concretos para a integração de todas as unidades de registro de imóveis do país no SAEC, que é o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado dos Registradores de Imóveis, desenvolvido e operado pela ONR, e a consequente universalização de acesso remoto a todos os cartórios de registro de imóveis do país, a partir de um único ponto na internet, uma longeva aspiração dos poderes públicos, do mercado e de toda a sociedade. Eu entendo que o provimento 124, baixado por Vossa Excelência, consagrou uma antiga teoria de que o registro de imóveis brasileiro é uno, desde a sua constitucionalização. A sua prestação, sim, é realizada de forma diversificada por meio dos diversos cartórios ou ofícios de registros, porém, doutrinariamente, como sistema, o registro de imóveis brasileiro é uno. Essa teoria, até então, era sustentada apenas pela ficção doutrinária. Porém, com o provimento 124, ela se tornou uma realidade visível, palpável, porque a partir do dia 15, com a integração de todos os cartórios de registro de imóveis do país em uma única rede, que pode ser acessada de um único ponto na internet. E para isso, justiça seja feita.
as centrais de serviços eletrônicos compartilhados dos estados e do Distrito Federal foram percussores, foram fundamentais e creio que é a razão de nós estarmos nesta celebração. E com a integração das unidades de registro de imóveis do país ao SAEC, viabilizou-se, além do acesso universalizado a todos os cartórios e aos dados de todas as unidades imobiliárias do país, de registro de imóveis do país, de norte a sul do território nacional, ou como se dizia antigamente, do Iapoque ao Chuí, para a realização de pesquisas, a fim de localizar bens imóveis, para a solicitação de certidões, informações registrais, encaminhamento de títulos para atos registrais, evidentemente, tudo realizado dentro de conceitos de segurança jurídica e tecnológica, na conformidade com a aplicação de soluções de tecnologias de ponta, combinadas com regras legais, regras normativas relativas à proteção de dados, e não apenas aqueles dados que dizem respeito à intimidade, privacidade e dados pessoais, mas também outros dados que, pela singular importância para o titular desses dados, que estão sob a cura dos registradores de imóveis e, evidentemente, necessitam e recebem o controle e a proteção dos registradores e também do ONR. Nesse sentido, o ONR tem investido fortemente em estudos e em aplicações relativas à segurança da informação por meio da adoção de medidas de segurança, sejam técnicas, físicas e administrativas. Paralelamente e de forma responsável e equilibrada, o ONR, atento à tensão entre o direito à informação e o direito à privacidade e ao acesso aos arquivos registrais, porque desde a edição da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 1973, a opção da sociedade brasileira consubstanciada nessa lei sobre esse tema foi absolutamente e claramente definida, abolindo-se o acesso direto aos livros, papéis e dados do registro, que até então era permitido pelo Decreto 4.857 de 1939, para o acesso indireto, mediante informações e certidões expedidas pelos oficiais ou seus prepostos, o que, evidentemente, e de forma insofismável, veda o acesso direto aos bancos de dados dos registros. E isso, ao longo desses anos, tem sido ponto de honra para os registradores congregados no IRIB e também é ponto de honra para o ONR. Fiel a esses pressupostos, o ONR tem colocado várias ferramentas à disposição do Poder Judiciário, das administrações públicas, da indústria da construção civil, do mercado em geral e dos cidadãos, abrangendo a totalidade dos imóveis que passaram por algum tipo de alteração ou até mesmo apenas por simples transposição da transcrição para a matrícula imobiliária a partir de janeiro de 1976 e também daqueles imóveis que estão sendo trazidos para o mundo econômico por meio da regularização fundiária. Aliás, a regularização fundiária é um item que está no radar do ONR, assim como também o controle de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, para o desenvolvimento de sistemas informativos colaborativos para os oficiais de registro de imóveis, que fazem esse controle por municípios em suas circunscrições imobiliárias, bem como para as corregedorias gerais de justiça dos estados e também para os poderes públicos. E, sem dúvida alguma, é um item de fundamental importância para toda a sociedade brasileira. De forma geral,
senhoras e senhores, o que observamos é que as relevantes inovações tecnológicas aplicadas ao registro de imóveis, e quero fazer de maneira muito pontual esse reconhecimento, só foram possíveis pela contribuição intelectual de oficiais que estão entre nós, de oficiais que já se foram, e também pela contribuição financeira de todos os oficiais de registro de imóveis do Brasil, com FIC, S-REI, e que simplificam de maneira considerável a pesquisa para a localização de bens imóveis, sejam para fins civis, administrativos, criminais, recuperação de ativos ilícitos, poupando o árduo trabalho, tanto de autoridades, como também de usuários públicos e privados, na obtenção dessas informações, como também dos oficiais de registro de imóveis, no atendimento diário de centenas de pedidos de informações que antigamente eram feitos. E tudo isso em homenagem à melhoria do ambiente de negócios do país, não apenas de negócios típicos econômicos, mas negócios na maneira mais ampla da palavra. E também, evidentemente, da celeridade e da efetividade do processo judicial e dos processos administrativos. Aqui, de maneira pontual, eu me reporto ao sistema de ofício eletrônico que propicia para a administração pública, gratuitamente, a realização de pesquisas para a localização de imóveis, atualmente na ordem de 1.185.288.938 ofícios que deixaram de ser feitos em papel para trafegarem em meio eletrônico, com respostas em tempo real para o consulente. Isso significa a economia de alguns bilhões de reais para os orçamentos dos órgãos públicos que utilizam esse sistema de ofício eletrônico. Quero me referir também ao sistema de penhora eletrônica de imóveis, que nós chamamos apenas de penhora online, que inclui o sequestro, o arresto e a conversão do arresto em penhora de bens imóveis e direitos a eles relativos, cujo sistema pode ser utilizado por todos os tribunais do Brasil em substituição aos mandados em papel e que está em plena operação desde 2009, inicialmente pela Central Registradores da Arisp e depois, quando a operação dos serviços eletrônicos da Arisp foram absorvidas pelo ONR, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico, como um dos sistemas que compõem o ecossistema SAEC. Vários tribunais baixaram atos instando os seus magistrados que todas as penhoras que incidissem sobre imóveis deveriam ser comunicadas aos respectivos oficiais de registro de imóveis para averbação exclusivamente por intermédio do sistema penhora online, vedados assim para esse fim a expedição de certidões ou de mandados judiciais em papel. Já são mais de 6.000 penhoras realizadas, buscando maior efetividade e celeridade nos processos judiciais, ao tempo em que preveniu a interposição de milhares de embargos de terceiros nos tribunais dos estados e também nos tribunais superiores, em razão, e não preciso me alongar nesse ponto, da linha direta entre o juízo da execução e o cartório de registro de imóveis. Poderíamos falar de outros módulos do SAEC, como o encaminhamento eletrônico de títulos e protocolo, já em operação em todos os cartórios de registro de imóveis do país, da certidão digital, do acompanhamento online do título pré-notado, do monitor registral, que é um importantíssimo instrumento
para monitoramento de créditos que são comprados em fundos imobiliários, que foi inicialmente criado como uma solução a pedido da então Bovespa, a fim de evitar que créditos podres continuassem no mercado, circulando no mercado. Do repositório confiável de documento eletrônico, do serviço de intimação e consolidação da propriedade fiduciária nas execuções extrajudiciais de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, que é utilizado por todos os tribunais do Brasil, pelo Banco Central do Brasil, pela Agência Nacional ANS de Saúde, e por todos os notários e registradores do Brasil, por várias procuradorias, enfim. Poderíamos falar dos novos sistemas, como o sistema do Código Nacional de Matrícula. Esse sistema já se encontra finalizado e testado, e brevemente será apresentado para apreciação pelas devidas instâncias do NR e também da Corregedoria Nacional de Justiça. Poderíamos falar da atualização do projeto S-REI, que foi um projeto desenvolvido no âmbito da presidência do Conselho Nacional de Justiça, tendo como coordenador o então juiz auxiliar da presidência, Dr. Marcelo Martins Berti, e também o Dr. Alves Braga Júnior, cujo projeto também já está em condições de apreciação das primeiras propostas de aprimoramento e que serão apresentados inicialmente apenas no âmbito interno do ONR. Poderíamos falar do desenvolvimento do EPAN, Processo Administrativo Nacional, decorrente da customização do PJE, Processo Judicial Eletrônico, cujo termo de um acordo de cooperação técnica já foi firmado com a presidência do CNJ, após um processo que se desenvolveu no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça. Eu encerro, senhora ministra, afirmando que este é um momento único na história para os registradores de imóveis, mas também para o sistema jurídico nacional, para o sistema econômico nacional, seja o sistema financeiro, seja o sistema de negócios em geral, porque, como todos nós sabemos, o jogo de negócios mudou. E esse momento, senhora ministra, acontece porque Vossa Excelência apertou o play e nós, os registradores imobiliários, continuamos nesse jogo e entramos no novo jogo. Como todos nós sabemos, o mercado é implacável. Aqueles que saírem do mercado nunca mais voltarão. Por fim, eu agradeço a todos os senhores oficiais de Registro de Imóveis do Brasil, aos meus colegas da diretoria executiva, doutora Bianca Castelar, vice-presidente do ONR, e os diretores Fernando Nascimento, Roberto e Daniel Lago. Agradeço aos demais órgãos de gestão e fiscalização do ONR e, de forma especial, eu gostaria de agradecer a assessoria da Corregedoria Nacional de Justiça e a secretaria e demais órgãos do agente regulador. E eu peço vênia, senhora ministra, para fazer esse agradecimento nos nomes dos doutores Marcelo Berti e dos juízes doutora Maria Paula Cassone Rossi e doutor Carl Smith. E eu termino dizendo com uma frase que tem sido um mantra, não somente para pensamento, para pronunciamento interior, mas também tenho falado essa frase muitas vezes, eu realmente acredito nisso. Computadores e softwares não fazem funcionar ou fracassar o registro de imóveis. O elemento-chave é o resultado da equação pessoas mais princípios jurídicos. Muito obrigado a todos, muitíssimo obrigado mesmo. Muito obrigado.
Com a palavra, o desembargador Marcelo Martins Berti. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria cumprimentar e agradecer ao prestígio da ministra Maria Tereza de Assis Moura, que tanto se empenha e tanto prestigia, tanto fortalece esse nosso trabalho. E sem o que seria impossível chegar até aqui. Na pessoa do Dr. Clausilino Araújo dos Santos, eu quero cumprimentar todos os integrantes dos órgãos diretivos do NR, presentes ou não, que também tanto esforço fazem para que tudo isso se viabilize. Queria cumprimentar também todos os representantes de entidades das outras especialidades presentes nesta oportunidade, e eu peço licença, na presença do Dr. Cláudio Marçal de Freitas, que congrega com o presidente da Noreg Brasil todas as especialidades com tanta habilidade, porque não, eu sei, Dr. Cláudio, não é fácil trabalhar conciliando tantos interesses. Eu queria agradecer especialmente a doutora Maria Paula Cassoni Rossi, que comigo divide esse trabalho e que tanto apoio, sem ela não teria sido possível também fazer nada. Ao doutor Cal, que também tanto se empenha quando chamado a vir nos socorrer aqui, um pouco desse trabalho imenso que nós temos pela frente, que é gigantesco, como nós pudemos vislumbrar nas palavras aí agora postas pelo doutor Clausilino. Nós sabemos a implantação de um registro eletrônico, aqui, especialmente o imobiliário, é uma tarefa monumental, gigantesca, precisa muita vontade, precisa muito empenho, faz muitos anos que se vem desenvolvendo isso tudo, e é com alegria que eu vejo os passos que estão sendo dados agora adiante, com o apoio de todo o NR, que foi criado por lei para esse fim, e nós vemos aí a atualização do SREI, a criação implantação desse módulo do SAEC. Nós vemos também as questões relacionadas com a implementação de procedimentos administrativos do extrajudicial, do registro de imóveis, com o aproveitamento e customização do PJE, e logo também devemos conseguir aproveitamento até do SEI, para que seja também aplicado nessa empreitada. Nós temos o trabalho é imenso, não dá para agora ficar mencionando já a mais ainda do que o doutor Clausilino resumiu aqui nessas palavras. Eu queria agradecer, queria parabenizar a todos por essa luta que é de todos nós, e agradecer aos integrantes do órgão dos órgãos da Corregedoria Nacional, que integram o agente regulador da Corregedoria Nacional, que também tanto esforço tem emprestado para que nós possamos atingir esses fins. O provimento 124 vem trazer essa necessidade que se tinha
de integração das unidades do registro de imóveis no país inteiro, num ponto único. Era necessário, nós tratamos de um registro eletrônico nacional e, portanto, era necessária a integração e a universalização do acesso por meio de um ponto único em todas as unidades do serviço do país. E para que isso se viabilizasse, não seria possível fazer isso sem que se permitisse ou se implantasse uma plataforma para que se viabilizasse também o pagamento dos emolumentos e dos valores devidos a cada uma das unidades no mesmo ponto que faz a recepção dos serviços prestados pelos registradores por intermédio do SAEC. Então, na hora que o SAEC recepciona um pedido, ele também tem que ter como viabilizar o recebimento e a transferência imediata desses recursos aos registradores próprios. A plataforma, como já posta aqui, descrita, a ministra até elencou o rol dos meios de pagamento que foram lá previstos, a plataforma chamada plataforma CIP, que será desenvolvida pelo NR, mas que ficou autorizada desde logo por uma questão até de simetria a todas as demais especialidades que pudessem desenvolver a mesma plataforma, de modo que então todos os serviços notariais e de registro possam também se fazer valer de parcelamento, de faturamento, do uso de cartão de crédito e outras novidades que não são tão novidades assim. Nós todos estamos acostumados a usar o Pix, o cartão de crédito e tudo isso, e era hora já dos serviços notariais e de registro fazerem também uso disso e proporcionarem aos usuários que optassem por essas formas de pagamento necessárias para que os serviços ingressassem a cada passo a mais no século XXI. Portanto, mas nós não nos descuidamos de que cada unidade do serviço que quiser fazer uso desses mesmos meios de pagamento poderão fazer uso daquela mesma plataforma para que cada uma das especialidades vier a implantar, a fim de que nas suas próprias unidades possam fazer uso do cartão de crédito, fazer uso do boleto, fazer uso do faturamento e conforme vier a ser implementado pelas respectivas especialidades nas suas respectivas plataformas que vierem a ser implantadas na forma do provimento 127. De modo que, então, tanto no balcão como nos pontos centralizados, todos possam fazer uso dos meios eletrônicos também para que sejam feitos os pagamentos devidos pelos serviços, conforme as tabelas respectivas. Aqui eu queria, portanto, brevemente apresentar este agradecimento a todos. Já tivemos vários contatos com todas as especialidades também, continuaremos tendo, e estamos à disposição para esclarecer, para conversar, para sempre abertos. Eu acho que é uma marca da ministra Maria Tereza na gestão. Ela tem incentivado que nós estejamos sempre abertos a todos, ouvindo a todos, a todo momento, antes de qualquer ideia. Agora nós temos aí a medida provisória 1085, todos os senhores conhecem, e já estamos conversando com todas as especialidades para pensar também nisso.
ela diz respeito também ao registro eletrônico, e é uma realidade que tem que ser enfrentada. Então, estamos trabalhando nisso, ouvindo todos, trabalhando em conjunto com todos, e isso parece atender à diretriz estratégica colocada e aprovada, proposta pela ministra e aprovada como diretriz estratégica deste ano de 2022, que é a integração na questão do SREI, de todas as unidades do registro de imóveis, mas também agora, com a medida provisória, fica até mais claro, nós precisamos avançar para que isso seja o mais rápido possível também implementado em relação às demais especialidades. Nós tínhamos uma lei anterior que cuidava só do registro de imóveis e agora temos lei ou medida provisória, por enquanto, para todas as demais especialidades. Muito obrigado a todos, parabéns a todos, muito obrigado, ministra, por esse esforço enorme. Nós vamos ainda continuar, acho que uma reunião de trabalho para conversar com os corregedores, esclarecer um pouco dessas nossas diretrizes estratégicas e como implementar tudo isso. Eu agradeço e bom dia a todos. Para a continuidade da segunda parte da reunião, solicitamos os representantes das Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal que ingressem no segundo link encaminhado no ofício circular 7. Senhoras e senhores, agradecemos a participação de todos e, com a devida autorização, declaramos encerrada a primeira parte da reunião. Em instantes, daremos início aos trabalhos destinados às corregedorias.